Aleluia. Graças a Deus. Eu também saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. É uma alegria estar na casa do Senhor, sentir a sua presença. Aleluia. Essa atmosfera espiritual nos envolve de uma tal maneira a qual não tem como nós não sentirmos a presença do Espírito Santo em nosso meio. Convido os irmãos, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus que escreveu Mateus, no capítulo de número 11, e o verso 28, 29 e 30. Estamos alegres nesta noite em poder estarmos reunidos com os amados irmãos, aos irmãos que nos acompanham também em casa. Aleluia, que essa atmosfera te alcance nesta noite, trazendo alegria, trazendo conforto, trazendo ânimo para esses dias tão difíceis. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 11 e verso 28, nos diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra dita por Senhor Jesus em uma narrativa muito interessante. Parece que Jesus estava querendo dizer essas palavras para os nossos dias, mas o povo daquela época estava vivendo uma situação não um pouco diferente como as nossas situações nos dias atuais. Jesus, quando ele reunia a multidão para muitas vezes trazer os seus sermões, e quando ele olhava para aquela multidão, ele via no semblante das pessoas que as pessoas estavam cansadas, fadigadas, devido à circunstância que elas viviam, em uma circunstância, em um cenário totalmente que trazia desânimo, que trazia ansiedade, que trazia angústia. Parece os nossos dias atuais. Jesus olhava para a multidão e via uma multidão cansada, uma multidão que muitas vezes procurava um auxílio, um refrigério no governo. Só que o governo não conseguiria dar a situação porque estava sob o Império Romano, e o Império Romano trazia sobre o povo judeu um jugo pesado, um fardo pesado, e o povo não conseguia encontrar uma saída. Então eles iam até na religião judaica e até os fariseus, escribas da época, talvez querendo uma palavra, talvez querendo um refrigério para uma circunstância. Mas quando ele chegava no templo, o templo estava corrompido, ao ponto que o próprio templo tinha uma moeda do templo. Quando alguém cometia um pecado, ele tinha que comprar um animal do templo para poder ser sacrificado, ou seja, tinha virado um comércio só, ao ponto que quando alguém pecava, ia oferecer um sacrifício, ia comprar uma pomba, muitas vezes dizia: olha, hoje o câmbio do templo mudou e hoje está mais caro. Tudo tinha virado uma sintonia de corrupção, e sem falar que os escribas, os fariseus, os doutores da lei, estavam como um acordo com Roma, e o povo estava sem saída. E Jesus dizendo: olha, vinde a mim, vocês estão cansados, vinde a mim, vocês que estão fadigados, desanimados. E muitas vezes nesses dias atuais que nós estamos vivendo, aonde a situação alastra o mundo, aonde nós não encontramos mais uma esperança. Muitas pessoas, é muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo: olha, antigamente eu tinha uma paz, mas hoje eu vivo numa ansiedade terrível, porque eu não consigo encontrar uma solução. E Jesus nos ensina que a solução está nele. Se nós olharmos para as circunstâncias, se nós ficarmos olhando por situações humanas, com certeza o cansaço vai nos dominar,
a ansiedade vai nos dominar, mas se nós olharmos para o Calvário, se nós pararmos de olhar para esse sistema maluco que nós estamos vivendo, e olhar para o Senhor, você vai ter paz em meio a essa tormenta, você vai ter alegria em meio a esse caos. Isso que é o Evangelho do Senhor, uma esperança no meio da adversidade. E Jesus começa a dizer: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Os irmãos aí que foram da roça, como o pastor Miguel, eu também passei a minha infância na roça, em algum período da minha vida, e quando muitas vezes ia arar a terra, se pegava um boi, né? Pegava um boi, e o boi usa uma madeira no seu pescoço que se chama jugo, e sempre coloca do lado do boi um outro boi com a mesma força, da mesma altura, da mesma medida. Para quê? Para que quando ele fosse puxar o equipamento lá que arar a terra, eles tivessem a mesma potência de força. Não se colocava um boi e um cavalo junto, porque não dava certo, a altura não dava certo, a força era diferente, então tinha que ser dois animais da mesma força. E Jesus Cristo disse: olha, se você está sentindo um jugo pesado da circunstância, eu vou entrar no seu jugo, eu vou tomar esse jugo, e se você não conseguir puxar, eu puxo, e o seu jugo vai se tornar suave, o seu jugo vai se tornar leve, porque eu estou puxando, eu estou no controle, e se torna leve, se torna suave. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs que estão aqui nessa noite, ou os irmãos que estão na sua casa, se você dizer: Senhor, eu não estou conseguindo mais, a minha força é pequena, Ele só vai dizer algo para você nessa noite: vinde a mim, volte para mim, confie em mim, que eu levei sobre si todas as suas dores, todas as suas situações suas contrárias, eu levei sobre si, e com isso o seu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. E muitas vezes, em algumas situações que nós estamos vivendo nos dias atuais, em que muitas pessoas, em vez de procurar a essência do cristianismo, buscam outras coisas, e que torna ali mais um jugo mais pesado. Aí ela perde a esperança, abandona a fé. E Cristo não. Jesus Cristo sempre terá para nós uma esperança, uma alegria, uma paz, bênção sobre bênção. Ele tem para derramar aquele que busca, aquele que tem Ele como seu Senhor, aquele que tem Ele como seu pastor, aquele que tem Ele como seu mestre. Ele nunca desampara. Nós vamos ver nos evangelhos, todas as vezes que alguém teve um encontro com o Senhor, a sua vida foi transformada. No livro de João, no capítulo 8, nos narra uma história de uma mulher que foi pega em adultério. E Jesus ali, saindo do Monte das Oliveiras, indo em Jerusalém, na praça do templo, de repente os fariseus, os religiosos, aqueles que diziam que conhecia a Deus, conhecia a Torá, pegam essa mulher e levam até Jesus. E quando levam até Jesus, diz: olha, pela lei de Moisés, ela merece ser apedrejada. Moisés disse que se pegasse uma mulher nesse ato, ela teria que morrer apedrejada. E eles, não querendo usar a lei, não querendo mais arrumar um pretexto para levar ao Senhor a um erro, e saber qual era a resposta deles: e você o que diz? Jesus então se abaixa, começa a escrever na areia com o seu dedo. Não sabemos o que ele escrevia, mas talvez dizia assim: olha, o meu reino é alegria, eu vim para te trazer paz, eu vim para perdoar os seus pecados. Não sei o que ele escrevia, mas ele mesmo ali, abaixado, escrevendo na areia, aqueles fariseus, aqueles homens
que dizia que conhecia Deus, dizia: olha, e você que diz? Moisés nos manda apedrejar, e você? E Jesus apenas diz: o que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens começaram a fazer uma autoanálise na sua vida, e muitos talvez dizendo: nossa, eu que merecia ser apedrejado, eu que merecia estar no lugar dessa mulher. E aos mais velhos começaram a sair, indo embora, e de repente ficou só Jesus e aquela mulher. E Jesus Cristo disse: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. O único que poderia tacar pedra nela era Jesus, porque ele não tinha pecado. O resto estava no mesmo barco com aquela mulher. Mas Jesus é a vida. A vida não condena. A vida não condena a morte. E aquela mulher naquele momento teve um encontro com a graça. Aleluia. E ele disse assim: vai e não peque mais, se arrepende, mude a sua vida, se transforme. O Senhor sempre terá uma nova oportunidade, como já foi dito aqui nesta noite. Talvez você está na sua casa nesta noite, nos assistindo, desanimado por uma situação, dizer: para mim não tem mais jeito. Há uma esperança. O Senhor morreu na cruz, não para te condenar, mas para te trazer vida. Aleluia, porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. A religião acusa, a religião aponta, a religião muitas vezes transforma um jugo mais pesado do que porque o próprio pecado. Por isso que muitas pessoas muitas vezes saem de um vício e vai para a igreja, só que ele leva ali na igreja um jugo tão pesado. A religião torna um jugo tão pesado fora do evangelho de Cristo, ao ponto que Jesus Cristo veio aqui nessa terra. Ele não pregou o judaísmo, ele era judeu, mas ele pregou a salvação, a transformação, deixou a religião de lado. E muitas pessoas tomam um jugo tão pesado na religião que ao ponto ele não aguenta mais, ele volta para o pecado, porque o pecado, o jugo é mais leve do que a própria religião. Mas Jesus veio nos libertar do pecado e da religiosidade. A religião não vai te levar para o céu, mas o sangue de Cristo derramado te traz vida. Não leve mais esse fardo pesado sobre a sua vida. Entregue ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. No Evangelho também de João, no capítulo 4, nos fala de uma outra história, a mulher samaritana. Jesus estava na Judéia e ele ia para a Galileia. Só que para passar pela Galileia ele tinha que passar por Samaria. E chegando em Samaria, ele vai a um poço, o poço de Jacó. Os seus discípulos saem para buscar comida. E de repente ele está naquele poço, vem uma mulher na hora nona, meio-dia, buscar água. E se nós formos entender a história, nos fala que as mulheres buscavam água de manhã, porque elas pegavam água no poço de Jacó e ia fazer os seus fazeres como dona de casa. Mas essa mulher, ela era mal vista pela sociedade, porque ela tinha 5 maridos, e o que ela tinha agora não era dela. E Jesus Cristo vai dizer isso para ela depois, mais na frente. Então as mulheres do convívio daquela vila de Samaria olhavam para aquela mulher com um jugo. Ela era desprezada, porque era mal vista na sociedade pela posição, a situação que ela vivia. Mas nesse dia ela saiu da sua casa apenas para buscar água no poço, mas Jesus tinha marcado o encontro com ela naquele poço. E muitas vezes não precisa de algo mirabolante, mas Deus muitas vezes muda a nossa história. É no nosso dia a dia, no momento simples, na hora simples, quando você menos espera, Ele tem uma nova oportunidade para você, para que você possa entregar a Ele o seu jugo pesado, o seu fardo leve, o seu fardo e o seu jugo pesado, e Ele transforma em algo leve. E essa mulher, quando chega próximo de Jesus, e Jesus disse: me dá um pouco de água, ela já vem com a religiosidade. Olha, você é judeu, eu sou samaritana, você não pode nem falar comigo, o Senhor não pode nem falar comigo. E Jesus disse: olha, se eu soubesse quem eu sou, você me pediria água, eu te dava uma água que não
nunca mais você teria sede. E essa mulher disse: nossa, eu vejo que o Senhor é profeta. Me dá então dessa água, porque nunca mais eu vou precisar vir aqui a esse poço passar humilhação. Eu nunca mais terei sede. E Jesus disse: vai lá, busca o seu marido e traz aqui. E ela disse: olha, não tenho marido. Jesus disse: olha, desce bem, não tem marido, que tenha hoje, já teve 5, que tenha hoje não é seu. E ela tomou um outro susto novamente. Jesus não estava em nenhum momento querendo envergonhar ela, mas mostrar para ela que se ela entendesse que a graça estava ali naquele momento, o seu jugo não seria mais pesado e a sua vida seria transformada. E ela disse: o Senhor é profeta. Os nossos pais nos dizem que nós precisamos adorar no monte de Jacó, e os judeus falam que tem que adorar em Jerusalém, e o Senhor o que diz? Jesus disse: olha, não precisa ir lá no monte, não precisa ir lá em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adoram em espírito, em verdade. Você pode levantar a sua mão e adorar ao Senhor, você pode estar trabalhando, adorando ao Senhor. Não precisamos mais ir em um local específico, mas a presença do Senhor está em nosso meio, através do seu Espírito Santo. Aleluia. E o duro, pastor Miguel, que nos dias de hoje as pessoas estão procurando um lugar específico. Estava esses dias em casa à noite, deitado na rede, chato, e ouvindo, procurando uma rádio para ouvir. De repente caí numa rádio que eu achei que era até evangélica, e de repente a profeta estava dizendo: venha, vocês têm que vir para o Monte Manaim, porque no Monte Manaim que você vai receber a bênção, e você precisa fazer o sacrifício do Monte Manaim. Fugiu até o nome agora que ela falou lá, não sei o que, Araúna lá, mais ou menos assim. Para você receber a bênção, você tem que ir até o monte para sacrificar. As pessoas estão deixando a Bíblia de lado e usando artifícios, mas esse artifício não compara com a liberdade, de você ser livre em Cristo. A liberdade está no Senhor, não está na religião. E ela dizia assim: assim como Davi sacrificou, quando homens começaram a morrer em Israel, vocês têm que ir lá no Monte Manaim, levar o seu sacrifício, para que essa peste não alcançar a sua casa. E eu olhei e falei: Senhor, tem misericórdia. Pessoas usam situações adversas, mas não para levar salvação, mas para levar jugo pesado para o povo. E o Senhor sempre quer nos trazer libertação. E essa mulher entendeu, e ela recebeu a graça naquele momento, e ela foi liberta. O Senhor apresentou para ela de uma maneira sobrenatural. E nesses dias que estamos vivendo, dias temerosos, dias que uma incerteza em todas as áreas, aonde se você abrir um jornal ou uma mídia social, você vai ver que as pessoas estão perplexas em todos os sentidos. Uns pregam um governo, outro dizem outro, e aquela bagunça, e todo mundo vivendo um caos. Mas para aqueles que estão no Senhor, ele precisa olhar para Cristo e dizer: Senhor, a minha confiança está em Ti, o meu jugo não está mais nas minhas costas, mas eu estou juntamente com o Senhor, e quando eu não conseguir carregar, o Senhor vai empurrar esse jugo, o Senhor vai levar esse jugo, e o Senhor vai me dar vitória. Se nós ficarmos olhando as circunstâncias, vamos ficar como esse povo, cansado, fadigado e sem esperança. Mas se nós vivemos à luz da palavra do Senhor, que é o nosso alimento, se nós começarmos a olhar para o Calvário, entender que tudo isso há um plano de Deus, que tudo isso Deus está no controle,
que tudo isso, Deus está sobre essa circunstância, e que a nossa vida não está mais preso a esse sistema, que nós vivemos o seu reino já nessa terra, que entendemos o plano da salvação, nós vamos entender e viver o melhor de Deus em meio a essa adversidade que estamos vivendo. Aleluia, aleluia. Porque quantas pessoas que por muitas vezes, querendo achar uma solução para a sua vida, foram até uma determinada religião e não encontraram a solução. Mas quando nós entendemos a palavra e vivemos aquilo que o Senhor nos ensina, nós não ficamos presos a uma religiosidade, porque a palavra religião no seu original, que vem do latim, significa religar. O único que ligou Deus com o homem foi Jesus. Jesus é a verdadeira religião. Se nós entendemos isso e viver debaixo da sua palavra, nós em plena adversidade, nós temos uma viva esperança, e essa esperança não é visível, essa esperança não é palpável, essa esperança não está aparente, mas está dentro de nós, porque o seu reino já se manifestou, e Jesus Cristo disse em sua palavra: quando dizer que o meu reino está ali, quando o meu reino está lá, não vá, porque o meu reino já está dentro de vós, e que você receba essa palavra nesta noite. Tenha ânimo nesses dias difíceis, tenha alegria em meio a essa adversidade, porque Jesus já levou sobre nós o seu jugo. Aleluia, aleluia, aleluia. Muitas vezes nós deixamos de olhar para a palavra do Senhor e começamos a olhar para as circunstâncias, e as circunstâncias sempre nos mostram o contrário. A circunstância sempre vai nos levar à situação de derrota, de tristeza, situação adversa. Mas se nós olharmos para o Senhor e irmos até Ele e dizer: Senhor, o Senhor é o meu pastor, Senhor, o Senhor me guia aos pastos verdejantes, com certeza a ansiedade vai embora, o medo cai, aleluia, porque nós andamos por fé. Quando o salmista Davi escreveu o Salmo 23, esse salmo ele escreve de conhecimento próprio. Não sabemos qual foi a data específica, mas eu acredito que foi quando ele ainda era pastor, quando ele estava lá olhando as ovelhas do seu pai, e ele dizendo: olha, o Senhor é meu pastor, se o Senhor é meu pastor, eu não preciso mais de nada. E muitas vezes ele, olhando as ovelhas do seu pai, e muitas vezes ele ficava de longe, olhando as ovelhas, num lugar alto. A Bíblia não fala isso, mas eu acredito, né? Porque muitos documentários de pastor de ovelha, eles falam que sempre tem que ficar no alto do monte, para que ele possa ter um olhar abrangente de todos os seus animais do campo. Por quê? Porque um ladrão pode vir a besta feroz, vir querer roubar a sua ovelha. E muitas vezes, talvez as ovelhas não viam o pastor, mas o pastor estava lá olhando para as ovelhas. E Jesus, ele é o bom pastor. Talvez em certo momento da sua vida você está dizendo: parece que o Senhor me esqueceu. Não, o seu olhar está sobre você, o seu cuidado está sobre você, você não está sozinho. E ele escreve dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor é comigo. A tua vara, o teu cajado me consola.
O pastor usava aquele cajado específico, não apenas, talvez para ele se apoiar em algum momento, mas que quando a ovelha ia sair fora do caminho e tomar outro rumo, ele puxava a ovelha, dava um tapa na ovelha com o cajado. E o Senhor, Ele é o nosso bom pastor. Muitas vezes nós precisamos ser guiados por Ele, e Ele ainda fala: me leva em águas tranquilas. O Senhor tem um cuidado tão grande de nós como um bom pastor. O pastor nunca levava a sua ovelha em águas correntes, porque se a ovelha tivesse com a sua lã muito grande, a sua lã ia encharcar, a ovelha não teria força e a correnteza levava aquela ovelha embora. Tinha que levar em águas tranquilas. Assim o Senhor faz conosco. Em meio à adversidade, em meio ao problema, pastor, mas tem águas tranquilas. O Senhor te leva em águas tranquilas. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, você pode passar por circunstância contrária, mas o bom pastor está cuidando de você em todos os momentos. Aleluia. Mas como eu sei que a visão do pastor está sobre a minha vida, é quando você não sai longe da presença dele, quando você não toma uma distância que ao ponto ele não consegue te ver, mas se você está próximo da sua visão, mesmo que você não esteja sentindo o seu cheiro, mesmo que você não está vendo a sua presença, mas o seu olhar está sobre você. Que nós possamos nessa noite dizer: Senhor, mesmo eu sendo fraco, mesmo eu sendo falho, tome o meu jugo, tome, Senhor, sobre si mais uma vez essa adversidade, essa minha pequena fé, para que eu possa entender, Senhor, que eu vivo já o seu reino nessa terra, para que eu possa entender, Senhor, que a minha vida não depende dessas circunstâncias humanas, para que eu possa entender, Senhor, que eu não preciso depender de um sistema humano preparado, mas eu preciso viver da tua presença, eu preciso viver, aleluia, de um ligamento direto do céu para a minha vida, onde não tem escassez, aonde não tem crise, aonde não tem situação adversa, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós, como cidadão deste mundo, precisamos cumprir o nosso dever como cidadão. Precisamos, quando voltar, escolher as melhores pessoas. Precisamos exercer o nosso papel de cidadão, mas nós precisamos entender também que não importa o governo, não importa a circunstância, Deus, Ele cuida de nós, porque nós estamos debaixo da sua graça, a sua graça já foi manifestada, a sua graça já nos aconteceu. Então quer dizer que eu não preciso se preocupar com o Covid? Claro que sim, mas não precisamos temer, porque, como disse o apóstolo Paulo, viver é Cristo, e morrer para o cristão é ganho. Se você está no Senhor, toda situação é favorável para a sua vida, não importando a situação, ela é favorável. Então ficamos firmes no Senhor. Aleluia. Esses dias aí alguém perguntou para minha esposa, dizendo: olha, você não se preocupa com o governo? Olha, o arroz está tão preço, isso não sei o que, isso eu quero, isso não me preocupa, porque a minha providência não está no sistema, minha providência vem de Deus. E essa pessoa não entendeu nada, porque ela não vive isso, ela não vive de ser livre do jugo pesado, de ser livre do fardo, porque o Senhor, Ele é quem cuida de nós, o Senhor é quem cuida dos seus. Ficamos com essa palavra nessa noite. Não leve um jugo pesado. Eu não sei
que você está passando, mas deposita no Senhor nessa noite. Vai até Ele de uma maneira diferenciada. Pedro nos ensina escrevendo, dizendo que lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Ele cuida, está cuidando, Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele é Deus, Ele ainda está no trono, Ele ainda está no controle. A situação adversa virá, mas aquele que está no Senhor, Ele sempre terá um escape, um alívio, um socorro bem presente na angústia. Aleluia, porque Ele não mudou. Ainda que possa acontecer seca, como aconteceu com Elias, se Deus precisar usar um corvo para levar alimento para você, Ele vai usar. Se Deus precisar usar uma situação adversa para te abençoar, Ele vai fazer, porque Ele cuida dos seus. Não percamos a fé, não perdemos a esperança. Se você que está nesta noite nos assistindo, talvez esteja desanimado por uma situação que aconteceu na sua vida religiosa, você se entristeceu por uma situação que aconteceu e com isso te afastou, volte para Jesus. Jesus está acima de qualquer situação e Ele sempre terá um novo para a sua vida. Aleluia. Ficamos de pé em nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no seu coração nessa noite. Aleluia. O seu fardo se torna leve quando está no Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, nessa noite nós queremos te louvar, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, porque em meio a tanta essa loucura que vivemos, o Senhor tem nos guardado. Senhor, em meio a essa adversidade, Senhor, o Senhor tem sido com a sua igreja. Senhor, e nesta noite, Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer, porque o Senhor tomou sobre si o nosso jugo, Senhor, e nesse momento, Senhor, nós possamos, ó Pai, olhar para o Senhor, Senhor, que a nossa visão, o nosso olhar possa estar em Ti, não na circunstância, não no problema, não na adversidade, não, Senhor, em situações humanas e adversas, mas olhando em Ti, Senhor, para que nós possamos sair desse sistema, sair dessa situação e viver o que o Senhor tem para os seus, que é algo maravilhoso, é paz em meio à tormenta, é água fresca em meio ao deserto, é alimento em meio ao deserto, porque o Senhor está conosco, o Senhor tem cuidado de nós, em meio à adversidade, em meio ao problema, porque o Senhor é Deus. Senhor, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, se assente mais um minutinho.